E aí, meu povo do Lesson Team 7 Day. Tudo bem, meu povo? Estamos aqui mais uma vez para ajudar a passar uma lição top para vocês, para honra e glória de Deus e para deleite vosso. Amém. Muito bem, meu povo. Hoje é a lição número 8, meu povo. Qual é o título da lição, Daniela, que você vai falar para eles agora? Devoção real. Irmão, você tem uma devoção real com Deus? Você tem os seus momentos? Você tem um lugar onde você ora, conversa com Deus? Aquele lugar especial, momento de oração? Outra coisa, você ora sem cessar? Você vive com o pensamento voltado para Deus? Porque orar sem cessar, meu irmão, nada mais é do que você está trabalhando, está pensando em Deus, você está em casa, está com o pensamento voltado para Deus, você sempre tem uma conversa íntima com Deus em pensamento. Isso é orar sem cessar, além das orações cotidianas, de manhã, de tarde, de noite, aquelas orações principais, né? Isso é viver uma comunhão tão íntima com Deus, isso é ter uma devoção real, é ler a Bíblia todos os dias, sabe? É você ir aos cultos regulares da igreja, isso é ter uma devoção real. E nós vamos aprender hoje com a vida do rei Asa, como é que você pode ser vitorioso no Senhor e aprender também com os erros de Asa. Lê para nós, Daniela, o texto-chave. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Totalmente. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante terás que enfrentar guerras. Olha, gente, essa é uma história do rei Asa. O rei Asa, quando ele começou a reinar, ele já começou tirando a avó dele, chamada Maaca, que era idólatra. Meus irmãos, como o povo de Deus peca por se envolver com o povo idólatra, para trazer para dentro do seio da sua família pessoas de outras nações. Davi fez isso com Betseba, pecou. Salomão fez isso com as suas 700 mulheres e 300 concubinas, pecou, se afastou de Deus. Israel fez isso, Sansão fez isso com Dalila. Meus irmãos, Acabe fez isso com Jezabel, quase destruiu Israel, era todo mundo praticando idolatria. Mas Asa começou bem a sua vida. Ele já começou tirando a sua avó, chamada Maaca, que era idólatra e adorava a deusa Azerá. Meus irmãos, tira a idolatria do meio do teu povo, da tua casa. Tira os pecados acariciados, os pecados não confessados. Ele já começou com uma reforma na sua vida. E olha, o rei Asa já começou tendo uma batalha contra um rei cuxita, que era do Egito. Ele já foi enfrentar, no caso, o rei de lá, já foi enfrentá-lo com 1 milhão de soldados e 300 carros. Mas Asa estava tão firme no Senhor, que ele preferiu consultar o Senhor. Senhor, o Senhor é conosco, nossa batalha, essa batalha é sua. Tinha um pouco soldado, meus irmãos. Ele não confiou em carro, nem nos muros fortes de Judá, nem nada. E assim eu e você. Nós temos que colocar nossa confiança total em Deus. Não importa as muralhas de Jericó, que eram fortíssimas. Não importa o mar vermelho, que você não consegue nem ver o horizonte, a outra margem. Não importa se tem leões, não importa se tem fornalha. A sua confiança tem que ser total em Deus. Pois Asa teve total confiança em Deus e venceu essa batalha. Amém? Amém. Amém, meus irmãos. Confie em Deus, coloca total. Olha, Deus diz assim, ó, na sua palavra, que a gente deve amar a Deus de todo o coração, toda a alma e todo entendimento. Tem que ter uma devoção total a Deus, uma entrega total do teu coração, sem reservas. E ele venceu, meus irmãos. E aí chegou um profeta e falou para ele assim, ó, enquanto você estiver com Deus, Deus estará contigo. Mas se você abandonar Deus, Deus vai te abandonar. Ou seja, de lá ele começou uma reforma, tirou todos os ídolos, todos os postes, toda a idolatria, que ele acabou quase com toda a idolatria de Israel. Isso, você pode fazer um teste com teus adolescentes, que é o teste do anjo bom e o anjo mau. Digamos que Daniela aqui é uma jovem adolescente como é, e aí chega um anjo mau, né? E aí, Daniela, vamos lá com um grupo?
Você der pressão no grupo, hoje o pessoal quer sair para uma balada, por que tu não vai, hein, Daniela? E chega o anjo bom, né? Isso você pode fazer com um adolescente sendo um anjo bom e outro adolescente sendo um anjo mau, né? Aquele lá foi um anjo mau, que tem que ir para balada, que tem que curtir a vida, e chega o anjo bom. O anjo bom diz assim: Daniela, não vai para essas coisas, é perigoso, você pode perder sua vida, tem bala perdida, tem bebida, tem gente que faz mal às outras pessoas. Não vai, preserva sua integridade, continue o caminho de Deus. Sabe? Pode fazer também. Aí você vai trocando, né? Aí troca a pessoa que é tentada, troca a pessoa de cá. Pode colocar várias coisas como internet, como balada, como pressão do grupo para beber, sobre virgindade, né, meu povo? Que o povo de Deus é um povo que tem que se manter casto, puro, né? E onde é que entra a asa nisso tudo? É porque é o seguinte: quando a gente está em momentos bons, espirituais, está tudo calmo e tranquilo, a gente viu que o povo de Israel caiu várias vezes. E não foi diferente com Asa. Asa não tirou toda a idolatria. Apesar de ser considerado um homem que seguiu o caminho de Deus, ele não tirou tudo. Ele não fez uma entrega total. O que aconteceu? Uma vez, um rei chamado Haddad, Israel tentou invadir Ramá, que era uma das cidades de Judá. Isso eu estou falando das outras 10 tribos, né? Foram tentar invadir Ramá, e em vez de Asa buscar a Deus, ele buscou um rei assírio, da Síria, chamado Haddad. E aí o profeta ficou sabendo. Hanani chegou lá e falou: Asa, Deus mandou te dar um recado. Em vez de você confiar em Deus novamente, que fez você vencer 1 milhão de soldados, você depositou a tua confiança num rei idólatra de outra nação. Deus se retirou de você, agora você vai ter que se virar sozinho. Asa ficou tão furioso que mandou prender o profeta e hostilizou o povo de Deus. E o povo ficou revoltado. Em vez de ele reconhecer o pecado dele, ele ficou revoltado. Lembra de Jeroboão, um dia desse, na lição passada, que Jeroboão, quando foi inaugurar o seu altar de ídolos, e o profeta falou: olha, Deus é contra isso, esse altar vai se fender e serão queimados os ossos dos profetas aqui. Pois na hora que ele mandou prender o profeta, o braço dele se entortou inteiro, lembra? Pois é, agora Asa também pecou. Deus falou que ele tinha que se virar sozinho. E meu povo, a gente sabe que quando a gente não está com Deus, só acontece coisa mais ruim. Veja quantas derrotas o povo de Israel teve. E às vezes eu e você temos muita derrota porque a gente não consulta o Senhor antes de tomar decisões. Porque a gente não confia em Deus. Sabe o que o mundo necessita? O homem necessita de homens e mulheres que não se compram e nem se vendam. Homens que não temam chamar o pecado pelo nome. Que sejam como uma bússola, é fiel ao polo. Tu pode pegar a bússola, a agulha dela sempre vai estar apontando para o norte, não importa onde você vive. Que não tenham vergonha de chamar o pecado pelo nome e sejam fiéis a Deus, ainda que os céus caiam, meu povo. É isso que o mundo necessita. Se Asa fosse fiel, ele tinha vencido mais essa batalha. Mas em vez disso se revoltou. Não foi que nem Davi. Davi, quando o profeta chegou para ele e falou: você pecou, você matou, você adulterou, ele falou: realmente, eu errei e pequei contra o Senhor. Foi humilde. Uma das grandes características do povo de Deus é a humildade. O próprio Jesus disse: vinde a mim os cansados sobrecarregados, porque eu sou manso e humilde de coração. Olha, o Deus da glória se tornou humilde. A maior lição que a gente tem que aprender nessa vida é a humildade que vem de Deus, do próprio Jesus. Ele, meus irmãos, pegou uma doença nos pés e morreu com essa doença. Olha que coisa trágica, né? Deixa eu voltar só um pouquinho nessa história. Lembra de Jeroboão? Ele teve um filho chamado Nadab. Ele foi rei durante alguns meses, foi morto ele e toda a família. Lembra que tinha uma profecia que porque Jeroboão fez todo mundo cair em idolatria, havia uma profecia dizendo que toda a família dele seria exterminada da terra? Oh, meus irmãos, não entre em idolatria, não vá atrás do pecado. O salário do pecado é a morte. E, meus irmãos, a idolatria é terrível. Enquanto o rei Asa tirou a idolatria, pena que no finalzinho da vida dele, mas ainda foi um rei que buscou o Senhor. Isso ficou registrado. Em vez de buscar a Deus, ele buscou os médicos e acabou morrendo com uma doença nos pés.
Irmão, entrega a tua vida inteira a Deus, confia nele e o mais ele fará. E Acabe começou a reinar 2 anos antes de Asa morrer. Mas ele era da outra tribo, né? Lá das outras 10 tribos. Logo depois que Nadab morreu, Acabe assumiu. Acabe já começou mal, seguindo uma mulher idólatra. Casou-se fazendo aliança que Deus não permite casar com idólatras. Jezabel. Para vocês terem uma ideia, Israel vivia cheio de fumaça, de tanta oferenda a ídolos. Ele era adorador de Baal, o Deus Sol. Meus irmãos, que pecado terrível. Diz que Israel nunca viveu tanta apostasia. Vamos ler um pouquinho agora o flash da semana para a lição não ficar muito grande. Lê, Daniela. Nunca antes o povo escolhido de Deus tinha caído tão baixo na apostasia. Havia 450 profetas de Baal, além de 400 profetas de Aserá. Meus irmãos, 450 com 400 dá quanto? 850 profetas. Olha só, meu povo, todos servindo a ídolo, Deus Sol, Deus Lua, as estrelas, coisa que Deus nunca ordenou. Todos serviços idólatras, em vez de servir o Deus vivo, que é quem te dá tudo, vida, prosperidade, te dá emprego, te dá saúde, te dá família. Vamos adorar o Deus verdadeiro. Continua, Daniela. Nada menos que o poder de Deus, capaz de operar milagres, poderia preservar a nação da destruição total. Israel se separou de Jeová por iniciativa própria. No entanto, o Senhor, em sua compaixão, ainda estava disposto a sair em busca dos que tinham sido levados ao pecado e estava prestes a lhe enviar um de seus mais poderosos profetas. Nós, na próxima lição, vamos falar de um dos maiores profetas que vai enfrentar esses 850 profetas, 450 de Baal e de Azerá. Quem era? Elias. O grande profeta Elias, meu povo. Um homem que lembra que esse povo estava adorando Deus Sol, Deus Lua? Ele já fez uma oração e ficou 3 anos e 6 meses sem chover, dizendo que quem manda no céu, na terra, no sol, na lua, é o Deus vivo, amém? Amém. Meus irmãos, a gente serve um Deus todo-poderoso que criou o universo com a sua palavra. Haja luz e houve luz. Deus criou o mundo inteiro em 6 dias e no 7º ele descansou, deixando o mandamento do sábado, para que eu e você reconheçamos Ele como Deus Criador do céu, da terra, do mar e das fontes das águas. Será uma história maravilhosa da próxima lição. Eu espero ter ajudado todos vocês, que nós possamos, meus irmãos, nos entregar completamente, tirar os pecados acariciados, que nós possamos ser homens fiéis a Deus, acima de tudo, meus irmãos, de todas as coisas, amar a Deus de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento. Que vocês possam ser fiéis a Deus, confiem nele em todas as batalhas, porque vitória só vem do Senhor. Amém. Tchau, meu povo! Tchau.